Terça-feira que vem, dia 18, faz 2 anos exatamente que eu casei pela 6ª vez com o mesmo marido. Eu explico. É que para o Marco, o dia em que ele decidiu casar comigo e o dia da mudança do status do Facebook também contam. Ele é um pouco exagerado. Mas o fato é que foram muitos casamentos. E 2 deles foram em Viamão. O primeiro foi um casamento espiritual. A gente veio para um retiro no carnaval e fizeram um casamento surpresa para nós. Sim, existe casamento surpresa, não é só aniversário surpresa. E para mim foi o casamento que mais valeu, foi o mais intenso, assim, foi muito doido. Depois teve casamento civil, igreja católica, para não ficar chato para a família. E finalmente a gente fez uma festa para os amigos e para a família, que afinal eles deveriam saber que a gente casou, né? E também foi em Viamão. Então Viamão é muito simbólico para mim, tem uma história de resgate, de inesperado. Nunca imaginei que a minha história fosse passar por Viamão, não conhecia praticamente Viamão. E hoje eu estou aqui, então isso é bem simbólico. E, na verdade, o fruto desses casamentos todos também está aqui, que é a Carolina, que é a minha pequena grande professora. Na verdade, a Carolina tem me inspirado muito e me ajudado a resgatar a minha criança interna e a me enxergar como uma boa curiosa e observadora que eu sou. E é isso que eu vim contar para vocês, um pouquinho dessa Andréia curiosa que está enxergando umas coisas bacanas por aí. Como o Miguel falou, eu sou comunicadora, mas eu sou um monte de coisa. E eu tenho descoberto que eu sou uma boa conectora de gente. Eu coloco pessoas interessantes em contato e dá coisa boa. E eu converso com muita gente dentro e fora das empresas. Muita gente. Na verdade, eu estou virando meio psicóloga sem querer, assim, isso é bem bacana. E o que dá para ver é que, independente da gente estar vestindo ou não uma roupa corporativa, nós somos, em essência, os mesmos seres humanos em busca de uma razão para a nossa existência. Esse eu maior que a gente comentou antes, ele acontece independente se eu estou com o meu crachá ou não. E parece que existe um botãozinho de liga e desliga, e não é verdade, gente. Está tudo conectado. Essa história que nos falam de interdependência, a parte e o todo, o nó e a rede, faz sentido de verdade, tá? Não é brincadeira, não. E o que eu tenho visto por aí é um grande vazio existencial de pessoas, independente das empresas. Eu tenho o privilégio de conviver com gente de N tipos e de idades diferentes, em momentos de vida diferentes. Eu conheço, por exemplo, muito presidente de empresa, senhores com seus 60 e poucos anos, 70 anos, que chegaram lá, no topo. Eles têm dinheiro, eles têm status, eles têm um cargo e eles têm um vazio enorme dentro deles. Eu tenho acesso a meninos prodígios de 20 anos, que estão super inquietos, que querem fazer alguma coisa diferente, eles querem empreender. Eles não têm orgulho daquilo que os pais fizeram, não querem construir o mundo igual que os pais fizeram, mas eles não sabem o que fazer. Eles também têm um grande vazio. Tem uma pessoa que eu tenho conversado muito, que tem me ajudado a entender essas coisas, que é o Oswaldo Oliveira, o cara das redes, que a gente fala. E o Oswaldo me conta umas histórias bem bacanas, que tem outros vazios por aí, que tem tudo a ver com coisas que foram ditas hoje. Por exemplo, artistas que tiveram a coragem de viver as suas artes desde muito cedo e que não fizeram o pé de meia e que chegaram nos 60 anos e estão arrependidos porque não têm do que viver. Por outro lado, tem os grandes empreendedores, grandes profissionais que estão fazendo o pé de meia para um dia serem artistas. E eles também não chegam lá. Alguns infartam antes e tal. Então, a sensação que eu tenho é que não é ou, é e. E a gente não pode ficar esperando para fazer isso. E tem coisas que não nos contam, tem coisas que a gente tem feito no automático. Aliás, a gente tem vivido muito no automático, né? Por exemplo, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente faz um contrato social. Nós deveríamos ter uma razão social para existir enquanto empresas. Aliás, nós deveríamos ter uma razão para existirmos enquanto pessoas, também seria legal. E a gente pega, vou abrir uma empresa, eu vou no automático, eu chamo um advogado, eu faço aquela parte burocrática super chata, eu coloco ali uma razão social qualquer, e eu nunca paro para pensar que razão é essa que me faz ter vontade de abrir uma empresa com todas as dificuldades, impostos, problemas e tal, e eu esqueço que eu estou falando de pessoas e que eu vou trabalhar para pessoas. A razão social, o contrato social, é um contrato que eu faço para a sociedade. Outra coisa que nos contam, né? Parece que estar dentro de uma empresa hoje em dia é feio, é pecado, é bicho-papão. Como se só o que tem lá fora é legal.
Então, eu tenho falado com muita gente que está cansado das vidas corporativas, que querem empreender. Eu vou chutar o balde, vou largar tudo e vou ser feliz lá fora. Gente, o lá fora e o aqui dentro são a mesma coisa. As empresas são espelhos das nossas almas que estão inquietas, estão inseguras, estão com medo. Eu não vou dizer que todas as empresas sejam realmente maravilhosas. Eu enxergo muita coisa complicada e eu acho que tem muita gente que realmente não deve colocar energia em algumas empresas que são predatórias de fato. Mas por que não tentar empreender dentro de uma empresa, de uma estrutura que já existe e tentar ser o agente transformador dessa empresa? Então, eu acho que tem algumas coisas que estão mal contadas e que estão erradas. Dentro dessa história, surge um pouco do tema que me convidaram para falar hoje, que é o tal do lucro admirado e merecido. Nossa, André, como assim? Você está falando uma coisa que é pecado. Lucro é pecado, vai para o inferno quem tiver lucro. Desculpa, gente, não é assim. Há uns 20 anos, surgiu um conceito que nunca esteve tão atual. O José Carlos Teixeira Moreira, que é um consultor, e o Nélio Arantes construíram um conceito e tal que eles chamaram de empresas válidas. Segundo eles, uma empresa é válida quando ela é genuína, quando as pessoas têm vontade de verdade de fazer alguma coisa bacana, quando dá orgulho de estar dentro daquela história. Dentro desse conceito de empresas válidas, eles criaram a constelação de valor, que são estrelinhas que fazem e ajudam essa empresa a se tornar válida, e uma dessas estrelinhas é o tal do lucro admirado merecido. Como assim, Andréia? Lucro, né? Como é que ele vai lucrar e vai ser legal? Lembrando, as empresas são um pedaço da gente. Nós e as empresas somos a mesma coisa, a parte, o todo e tal. Quando nós não estamos bem de dinheiro, por exemplo, estamos devendo e tal, a gente não para de pé. Não é sustentável. Ninguém fica bem devendo para o banco, ninguém fica feliz e tal. Não, faz parte da gente. A gente usa, inclusive, esse tipo de terminologia nas nossas vidas pessoais. Eu invisto naquela relação e não está dando lucro. Ou então, eu estou me sentindo explorada, eu valho mais do que isso. O ser humano, de uma forma nata, ele precisa do merecimento, do reconhecimento. E o dinheiro faz parte disso. A gente sabe que a gente está vivendo numa vida real e que eu não posso chegar no restaurante e cantar uma musiquinha para o garçom, dizendo que eu sou muito legal e que eu acredito no mundo, que não tenha dinheiro e tal. Então, o fato não é esse. O fato é como que eu faço para minimamente ajudar a construir uma empresa que, quando lucre, a sociedade ache bacana. Sabem aquele amigo legal que a gente tem, que quando ele se dá bem na vida, a gente fica feliz? Por que a gente fica feliz? O fulano se deu bem na vida, ele estudou e tal, ele está com dinheiro. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Ele vai fazer um monte de coisa boa. Ele vai viajar, ele vai fazer outros cursos, ele vai crescer como pessoa. Então, esse conceito de lucro admirado, essa historinha que tem por aí, faz sentido nesse sentido, na medida em que esse dinheiro servir para reabastecer uma energia, para reconstruir coisas que são bacanas, para retroalimentar essa cadeia. A gente está falando de uma vida real. Então, como é que eu faço isso minimamente, né? Eu tenho visto, gente, muitas novas empresas que são genuinamente preocupadas em fazerem coisas bacanas. Eu diria para vocês que elas são poucas, porque a maioria das empresas está muito perdida. Assim, a máquina meio que comeu as pessoas e elas perderam um pouco desse senso. Mas eu diria para vocês que tem gente aqui dentro que está fazendo uma revolução em empresas que são tradicionais, que teriam tudo para estarem acomodadas. E está acontecendo e exige uma super coragem de fazer isso. É muito fácil eu estar lá ganhando, estar com o meu lucro e tal, e eu ter coragem para começar isso. Começar do zero é mais fácil. Mas existem, sim, iniciativas que fazem muito sentido e que estão acontecendo de verdade. E a gente pode, minimamente, resgatando tudo o que foi dito aqui, pegarmos esses nossos sonhos internos e ajudarmos a fazer isso acontecer nas empresas e, felizmente, esperar que elas, sim, lucrem para que a gente possa transformar esse lucro em coisas boas. Então, é um pouco por aí. Eu acho que o que está acontecendo, que a grande desconstrução que está sendo dita aqui hoje, as coisas que a gente tem visto, é que está tudo meio trocado. Não é eu existo para trabalhar. Eu trabalho também para existir. Eu também trabalho, mas eu tenho outras coisas. O trabalho simplesmente ajuda a que a Andréia subsidie algum sonho. Com isso, ela tem dinheiro para fazer coisas, mas não é só o financeiro que está em jogo. E o que mais? Se o trabalho não realiza, se o trabalho não te torna uma pessoa melhor, troque. Porque em qualquer outro trabalho, de alguma forma, a gente vai ser remunerado para minimamente conseguir ganhar aquilo que a gente precisa para comprar as coisas básicas e necessárias, não luxo.
Então, eu acho que a grande questão é essa inversão de valores que está acontecendo e como é que eu lido com elas. Tá, mas aí, então, como é que a gente faz, André? Como é que eu sei se eu estou numa empresa legal, se tem jeito? Como é que eu construo isso? Como é que eu observo se esse caminho que eu estou seguindo faz sentido? Como é que eu acordo de manhã e vejo se eu não estou perdendo tempo, se eu tenho que realmente mudar? Não adianta a gente pensar de um jeito racional de novo, né? Imagina eu chegar para a Carolina, ou vocês chegarem para suas crianças internas que estão aí adormecidas e baterem um papo com elas e contar a história do lucro. Olha só, minha filha, a nossa empresa lucrou X milhões esse ano. Isso é muito bom para o mercado financeiro, para movimentar as ações e tal. Ela vai olhar e vai falar, hã? Mas existem outros jeitos da gente fazer isso, e, na verdade, esses são os grandes indicadores que nos vão mostrar se aquilo que a gente está fazendo faz sentido, se esse lucro ele é realmente admirado, e etc, etc, etc. Essa empresa é válida, se eu sou uma pessoa válida, se eu estou fazendo sentido para mim mesmo. Comece a conversar, a contar as coisas que acontecem dentro dessa empresa, dentro desse mundo corporativo ou não corporativo, e comecem a contar histórias de como as pessoas tratam as pessoas que estão lá dentro, como eu me sinto estando lá dentro. E aí, minha gente, o principal indicador vai ser o tom que vocês estiverem contando e o jeito que essa história vai começar a fazer sentido para vocês. Se num determinado momento vocês pararem e olharem para a Carolina de vocês, para suas crianças internas, e aí brilhar o olho, então está tudo certo. É isso, gente. Muito obrigada.